Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês parte do segundo verso de Tito, capítulo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis. Os homens idosos, maduros, presbíteros, devem ser respeitáveis. A palavra aqui tem um sentido de honestidade, dignidade, gravidade, seriedade e digno de respeito. Essa palavra é empregada também para os presbíteros, mais amplamente, e para os diáconos. Na literatura clássica, a palavra era usada para os deuses e as coisas divinas, demonstrando a sua magnificência e majestade. Portanto, o homem idoso, ou presbítero, e o diácono, deve ter um procedimento sério, nobre, digno de todo respeito e admiração, como resultado da submissão de seus sentimentos e pensamentos a Deus. A palavra grega confere o sentido de graça, dignidade e honradez. A respeitabilidade aqui exigida combina de forma bela e harmoniosa a simplicidade com a nobre honradez. Notemos que não seria o ofício, por exemplo, de presbítero ou de diácono, que lhe conferiria isso. A respeitabilidade deve ser uma característica daqueles irmãos que a igreja deveria eleger. Por esses homens ter essa, ou por esse homem ter essa, vamos dizer assim, visível dignidade demonstrada em sua vida ao longo dos anos, é que poderia ser considerado como um candidato ao diaconato ou ao presbiterato. Afinal, espera-se que o diácono e o presbítero exerçam o seu ofício com honradez e todas as suas demandas. Acontece que nós somos acostumados a ver as pessoas serem consideradas dignas pelos cargos que ocupam. Por isso, possivelmente lutaram tanto para determinadas posições. Mas o fato é que esses esforços quase nunca vêm acompanhados do desejo de ter as qualificações morais e espirituais que tais ofícios exigem e, na realidade, deveriam ser qualificações prévias, ou seja, pressuposições naturais para estes cargos. Pessoalmente, conheci alguns poucos irmãos tão nobres que acostumei-me a associar o seu caráter ao exercício de determinada função. Comigo, eu costumava pensar, jamais cogitarei em exercer tal função. Fulano é uma pessoa extremamente nobre e capaz, jamais estarei à altura. Com o passar dos anos, mesmo reconhecendo a graça de Deus na vida de tais irmãos, nunca me senti digno de tais posições. Entretanto, quando cargos e ofícios são barateados, o número de candidatos tende a aumentar justamente porque são levados a tal pensamento. Se fulano, beltrano pode, eu também posso. Se até ele foi, por que não eu? Retornando ao nosso assunto, ou à nossa linha principal, destacamos que na literatura do segundo século podemos perceber que esses ofícios eram caracterizados por este princípio de honradez, e isso continuou sendo mantido, e devido à sua importância, ele era recomendado. Inácio, um homem que viveu entre o ano 30 e 110 da era cristã, em uma carta aos tralianos, não aos australianos, mas aos tralianos, diz que todos deverão respeitar os diáconos como a Jesus Cristo. Em outro lugar, ele ordena: acatem os diáconos como a lei de Deus. No Didaquê, um documento anônimo escrito por volta do ano 120, nós lemos:
Elegei, então, para vós mesmos bispos e diáconos, dignos do Senhor, varões mansos e não amantes de dinheiro, verdadeiros e aprovados, porque também eles vos ministram os serviços dos profetas e mestres. Não os desprezeis, porque são dignos de igual honra, como os profetas e mestres. Então, Tito estabelecendo um contraste, como eu já mostrei, entre a conduta do falso mestre com a conduta do presbítero ou do homem mais velho, ele diz que nós devemos ser respeitáveis, nós devemos ter dignidade, uma seriedade, devemos ser dignos de respeito pelo trabalho que executamos e, antes disso, pelo nosso testemunho e pela nossa integridade, que nos conduziu, por exemplo, ao oficialato. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ilumine. Amém.